não se diz feminista, você se diz antifeminista. Eu queria saber por quê. Por quê? O que é isso? Porque eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o feminismo é um dos grandes cânceres da nossa sociedade, assim. Não restam dúvidas. E eu já fui feminista, então eu sei do que eu estou falando, porque eu sou uma pessoa ex-feminista. Para mim é muito pouco, é insuficiente eu só falar que eu não me considero, eu não acho que é tão por aí, porque é um movimento que traz malefícios para toda a sociedade, traz malefícios inclusive para a mulher, que é o movimento que ele diz defender e ele não defende. Eu sou extremamente partidária de que o movimento feminista odeia a mulher e a joga no abismo o tempo inteiro. E aí, por isso, eu parto do princípio de que só não ser, para minha colocação, é insuficiente. Então, eu me coloco mesmo como antifeminista, como contra, como declaradamente contra o feminismo. Comprei essa guerra. Pois é, quando você fala que feminista não gosta de mulher, é isso? Ela não gosta. A feminista, ela quer ser um homem mal acabado, porque ela é uma mulher. Então a gente tem esse problema aí. Se você para analisar os pilares da teoria feminista, ela vai te dizer que ela é contra o patriarcado, certo? Que todo homem, por ser homem, é inerentemente um vilão. Ele não é só que ele está performando uma vilania. Não, é inerente à natureza do homem essa vilania. Então, ela já pinta esse cenário. Então, a gente já pintou aqui, a teoria feminista já pintou pra gente quem que é o nosso vilão, certo? Concomitante a isso, ela pinta quais são as características que você não pode ter, porque não é um desejo genuíno seu ter essas características, mas porque você foi ensinada a ter. Quando o movimento feminista fala pra mim que eu não sou, que eu não tenho determinadas características porque não são genuínas e porque construíram essas características em mim, construíram pelo meio, pela minha criação, pelo nosso modo cultural, enfim, uma série de coisas, você está me dizendo que a minha natureza está errada. Então, o movimento feminista é declaradamente contra a natureza feminina. Qual é a natureza feminina? A natureza feminina é a da beleza, que é a que ele se opõe, é a natureza da maternidade, que ele se opõe, é a natureza da mulher, que é esposa e sim auxiliadora, ela não tem demérito em ser uma mulher auxiliadora e esposa, não há demérito nisso. E o movimento feminista se opõe declaradamente a isso. Para ele, inclusive tem uma autora, que é a Beth Friedan, ela vai dizer que a mulher, na condição de dona de casa, ela está sendo subdesenvolvida e subutilizada. Então é essa que é a percepção. Sabe a sua avó, a sua mãe, que te criou com tanto amor, tanto carinho, a sua madrinha? O movimento feminista está dizendo que ela é uma mulher subutilizada e subdesenvolvida. Ela não alcançou o ápice do desenvolvimento dela porque ela está ligada justamente à natureza feminina de estar ali com os filhos, com a família, com a beleza, sabe? Aqui nós não estamos maquiadas, bonitas, belas. Não é genuíno, nós não queríamos estar assim, nós fomos ensinadas a estar assim. Não importa que você se sinta melhor por estar maquiada, que você se sinta melhor por estar com a unha feita, com o cabelo feito, não importa. Porque isso não é da sua natureza, isso foi imposto para você, isso é uma coisa de fora, isso é uma construção social. Então, quando eu tenho um movimento que está falando que a minha natureza é errada, eu tenho um movimento que me odeia. E eu tenho um movimento que vai fazer com que eu me odeie, com que eu passe a repelir a minha natureza, as minhas características, e aí, a partir disso, eu tente ser alguma coisa. O que é essa coisa? Um homem mal acabado. Então, eu vou querer as virtudes masculinas. Então, eu vou querer o mercado de trabalho, mas não qualquer mercado de trabalho. Eu vou querer o topo, vou querer ser o CEO, alguma coisa desse sentido. Eu vou querer ter a libertinagem, que para os homens é sim um vício. E aí as feministas pegam essa libertinagem e transformam numa virtude, né? Elas passam a chamar de virtude, não é bem uma transformação, mas elas passam a chamar de virtude. E aí eu vou incentivar a libertinagem, as mulheres. E aí você começa a montar toda uma estrutura de um homem mal acabado. Porque você não é homem, você não nasceu para ser um homem, você nasceu para ser uma mulher. E tem força tal qual um homem, e tem importância tal qual o homem sendo mulher. Na verdade, quando você tenta ser um homem, é aí que você se desvirtua, porque você não é um homem, portanto fica um homem mal acabado, e você está repelindo a sua natureza feminina. Uai, seu app de vídeos curtos.